Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais uma videoaula. A última videoaula, vocês lembram que foi o governo de Jango, né? Governo esse caracterizado, né? Chamado como governo populista. Hoje a gente vai dar início a uma nova forma de governo que foi definida como a ditadura militar, né? No livro de vocês trazem a ditadura militar até a democracia, tá certo? Mas hoje a gente vai fazer destaque em alguns desses aspectos aqui, que são importantes. Então, o primeiro governo, deixa eu voltar aqui, que esse já. O último que nós estudamos foi o governo de Jango, depois a gente deu início até o governo de Jango, que ele termina, né? Esses governos, ele há um término e se inicia aí a ditadura militar. Mas a gente precisa entender como esse processo ele foi iniciado, essa estrutura de governo, né? Como os militares eles chegam ao poder, né? Com a deposição de Jango, que acontece ali no dia 31 de março de 1964, o presidente da Câmara na época, né, Mancini, ele assumiu a presidência, né? Só que o poder de fato estava nas mãos do Comando Supremo da Revolução, ou seja, a gente vai daqui a pouco analisar, foi o general Costa e Silva, né? O general Costa e Silva, com seu exército, o almirante Augusto Rademacher, né? Com a Marinha, no caso com o brigadeiro Francisco de Melo, e também com a Aeronáutica, que editou aí o ato institucional de número 1, AL1, para a presidência aí da República, né? E foi escolhido aí o Marechal Castelo Branco. E com essa escolha do Marechal Castelo Branco, um dos principais articuladores aí do golpe, né? Por meio aí da A1, AL1, ainda foram cassados os direitos políticos de 3 dos últimos presidentes, Jânio Quadros, João Goulart e Juscelino Kubitschek. Né? Também tiveram esses direitos suspensos vários políticos contrários aí ao golpe do Estado, a exemplo de Leonel Brizola e outros líderes do PTB, né? Leonel Brizola, vocês observaram na última videoaula, né, em que ele foi contrário realmente ao golpe que estava sendo implantado a Jango, né? Na verdade, ele faz com que esse golpe não siga, né, na frente. Então, por meio da AL1, em junho de 1974 foi criado aí o CNI, que era o Serviço Nacional de Informação, que tinha aí como objetivo obter informações sobre atividades consideradas subversivas, né? Que era investigar pessoas e políticos contrários aí ao golpe militar. No interior do grupo das Forças Armadas, que tomou o poder em 1974, existiam duas tendências: os militares da chamada linha dura, que aí exigiam perseguições implacáveis aos militantes de esquerda e democratas, e os militares da chamada Sorbonne, ou também apelidado não, né? Era caracterizado pelos castelitas, né? De tendências aí mais moderadas. O ideólogo desse grupo, né? Era o general Godebert Couto e Silva. Já em outubro aí, de 1975, foram realizadas as eleições para governantes em 11 estados, né? A oposição venceu em 5 delas. O governo, aí, sob pressão da linha dura, agiu prontamente e no dia 27 de outubro daquele mesmo ano decretou a L2, que, na verdade, anteriormente, né, a linha dura já havia obtido uma vitória sobre os castelitas.
O Brasil enviou aí soldados para ajudar os Estados Unidos na deposição do governo democrático, né, da República Dominicana. E dentre essas medidas que foram estabelecidas pelo Ato Institucional número 2, uma das mais importantes foi a extinção dos antigos partidos que foram criados ao mesmo tempo. Duas novas agremiações partidárias aí começaram a surgir, que foi a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, governista, a MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, formado aí uma oposição permitida, utilizando-se de quê? De um novo ato, né? Então, o governo aí fechou o Congresso Nacional em 1966, caçando aí os políticos inconvenientes do novo regime. Com essas restrições, né, a participação política ficou bastante restrita. E esses líderes, como o Carlos Lacerda, que havia antes participado do golpe e apoiado o regime, eles começaram aí a se aliar a antigos inimigos políticos. A exemplo do próprio Brizola, de Jango, que já estavam aí exilados, Jânio e JK formaram aí uma frente ampla com o objetivo aí de restaurar o poder civil e democrático. Só que, no entanto, né, essa lei de segurança nacional impedia a volta, né, do poder dos antigos políticos. Então, esses antigos políticos, eles não tiveram a oportunidade de voltar. E aí, em janeiro de 1967, né, o Congresso ele retomou as suas atividades para promulgar aí uma nova Constituição. E depois dessa promulgação, eles começaram aí a eleger indiretamente o novo presidente. O escolhido foi o Marechal Costa e Silva, que tomou posse, prometendo aí a restauração da democracia. Por isso que no livro de vocês traz a ditadura e a retomada da democracia. Então, essa movimentação de oposição, ela marcava a presença durante uma manifestação oposicionista, né? Isso aí já em março de 1968, quando foi morto pela polícia do Rio de Janeiro o estudante Edson Luiz. Que esse episódio aí, ele desencadeou uma nova onda de protesto que tomou conta de toda a capital da República, né? Envolvendo aí, além de estudantes, os próprios políticos da MDB, igrejas e líderes operários. No mesmo ano, esses trabalhadores de Osasco, em São Paulo, e Contagem, em Minas Gerais, eles entraram em greve, né? A primeira, né, desde 1974. E aí essa repressão de ambos os movimentos ela foi instantânea. Com as alterações políticas legais, né, dificultada pela ação coerciva do governo, a luta armada passou a ser uma alternativa de uma tendência de guerrilha da América Latina. Prevendo aí o quê? Começou o acirramento dos conflitos e os militares aproveitaram esse incidente provocado pelo discurso do deputado Márcio Moreira Alves e decretaram aí no dia 13 de dezembro de 1968 o ato institucional número 5, que é a AL5. Esse ato, o que foi que ele previa, né? Então, a gente observou aqui na imagem. Foi um instrumento jurídico onde o executivo ele baixa o decreto, um conjunto de normas superiores que são baixadas pelo governo, sobrepondo aí a mesma Constituição. Então, o primeiro governo que eu terminei de falar, né, que ele entra no governo é o governo de Castelo Branco. Esse de 1964 a 1967. Ele implanta aí as várias AL, a L1, que é a eleição indireta para presidente, a L2, MDB e Arena, né? A L3, indiretas dos governadores, e a L4, que fecha o Congresso, uma Constituição de 1974, incorporando todos os atos institucionais. Durante essa ditadura militar, também tiveram outras ações, a exemplo da PAEG, que era
um programa de ação econômica do governo. Ou seja, era um controle dos preços dos salários, né? O BNH de impostos mais exportações. Cria também aí um sentido de protecionismo. Em relação a isso, há uma aliança para o progresso entre o Brasil e os Estados Unidos, com a formação da Frente Ampla, né? Há oposições ainda, Jango, Lacerda e JK, né? Mas lembre-se, com isso eles começam a tentar entrar de todo custo e começam a querer, né, aí a se aliar. O governo de Costa e Silva, que é de 1967 a 1969, né, é marcado pela L5, uma censura prévia, o fim do habeas corpus e protesto da UNE e os direitos aí de caçar mandatos e a pena aí de morte, né? O novo ato, e essa data que foi prerrogativa, as ditatoriais ao presidente Costa e Silva, armando aí um governo de instrumentos para defragar uma violenta repressão. Esse governo ele foi fechado, cerca de metade dos deputados da MDB foi cassada, instituiu-se uma forte censura aos meios de comunicação. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva ele foi acometido de uma grave doença e ele aí foi substituído por uma junta militar. E essa junta militar era o seu vice-presidente, o Pedro Aleixo, que ele foi impedido de assumir o cargo, com poderes excepcionais. Essa junta governada, o país foi governado sob estado de sítio e combateu violentamente os movimentos de esquerda, principalmente a guerrilha que praticava atos como sequestros e assaltos a bancos, com finalidade de arrecadar fundos aí à luta política. Né? A junta militar promulgou no dia 10 de outubro de 1969, logo no fim do seu governo, uma emenda constitucional de número 21, alterando aí o texto da Constituição de 1967. Essa alteração teve como objetivo fortalecer ainda mais o Estado para combater a guerrilha e os movimentos de esquerda pela nova Constituição. Foi criada, por exemplo, como eu terminei de falar agora, a pena de morte, indicando-se também um novo presidente da República, que foi aí o general, né, Emílio Garrastazu Médici, cujo mandato terminaria em março de 1974. O governo de Médici e a ação conjunta das Forças Armadas e da política desmantelou a esquerda armada e os órgãos repressores do governo contaram, inclusive, com a ajuda financeira de empresários que, temorosos, né, da expansão do movimento de esquerda, de tortura e de morte e prisões arbitrárias, fizeram parte da vida cotidiana das grandes cidades nos primeiros anos de 1970. Então, essa política econômica, né, quando Castelo Branco ele assumiu, aí em 1964, a inflação era de 90% e a economia estava praticamente estagnada, né? Através do plano de ação econômica do governo, os militares pretendiam atacar a inflação, que atingiu 144% em fins lá em 1964, reduzir os gastos políticos e controlar os salários reajustados sobre o preço, sobre abaixo de preço. Aqui foi o primeiro governo, o governo de Costa e Silva, né? Que ele precisou se ausentar, né? E, como eu já tinha falado, o protesto que ocorreu contra o assassinato do estudante Edson Luiz, de 18 anos, pela polícia, foi essa passeata, mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, isso no ano de 1968. Então, o governo de Médici, o que é que previa? A ampliação da repressão DOI-CODE, ou DOPS, que é um movimento de oposição. Também importante nesse governo a guerrilha urbana. Outro fato também, nesse contexto, foi o tropicalismo.
o Teatro Arena e o Cinema Novo. Também há um importante crescimento aí do PIB, do capital estrangeiro, mais as importações e exportações. Nesse período, as taxas da economia tinham, em média, 11% ao ano. E outra característica importante era o ufanismo. Já o governo de Médici, né, de Emílio Garrastazu Médici, que ele assume a presidência, né, ele é o segundo governo, é caracterizado pelas obras faraônicas, o apoio da classe média, mais os créditos, né, a crise do milagre, que foi o milagre econômico, e a crise do petróleo. Então, a gente vai observar aqui que esse período ele é caracterizado como os anos de chumbo. Né? O governo de Médici destacou-se por ser o mais repressivo, né? Foi um período de grande ufanismo patriótico, destacado aí pela propaganda oficial, que o destaque da sua campanha foi Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém segura este país. Pela conquista do tricampeonato mundial de futebol, isso em 1970, e utilizado pelo regime como símbolo da grandeza do país. Né? Esse milagre econômico foi o crescimento do PIB, que gerou, em 1973, até 13% da construção de grandes obras públicas, como criações de estatais, aumento do consumo da classe média, pilares desse crescimento econômico, e o crescimento também aí da dívida externa e o arroxo salarial, também a repressão política. A gente vai observar também outra política, que foi a política do governo de Geisel, que foi de 1974 a 1979, com a crise econômica, juros altos, a inflação e o desemprego. E também é caracterizado pela impopularidade. As distensões lenta, gradual, segura e democrática, né? Que foi uma reação da linha dura que culminou aí em sua morte. Então, essa imagem aí retrata, né? Foi a imagem divulgada, os militares divulgaram da sua morte, né? A ação sobre a oposição, a Lei Falcão em 1976, que eram as medidas tomadas contra os meios de comunicação. Ou seja, um novo processo chamado Pacote de Abril, que foi de 1977. Outro governo também, que é o governo de Figueiredo, e esse governo de 1979 a 1985, ele promove em 79 a anistia, a linha dura começa aí a reagir. Gente, lembre, a linha dura é um governo, né? Um tipo de governo que foi implantado logo no início da ditadura. Os atentados da extrema-direita no Rio Centro. Com isso aí, há o fim do bipartidarismo, né? O surgimento de novos partidos, PMDB, PTB, PT, as pressões do governo de Figueiredo, como há um destaque dos comícios das diretas de 1983. O governo também rejeita aí as ideias de emendas de 1984, constitucional. E aí tem a disputa entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Depois a gente vai observar, isso eu vou deixar para próximas aulas, o movimento de redemocratização, ou seja, a nova política, que já vai entrar aí na presidência de José Sarney. Na próxima videoaula, eu vou voltar a alguns aspectos que forem importantes. E agora eu vou corrigir a atividade que eu deixei da semana passada para vocês, tá certo? Então, vamos lá, né? Na correção. Vocês peguem a atividade da página 32 e 33. Na página 32, é uma questão
do Enem, né? Onde o modelo político implantado no Brasil a partir de 1964 é definido pela, aí tem letra A, expansão da tecnoburocracia, qual exerce o poder e tem sob seu controle todos os setores da vida econômica nacional. Letra B, aliança entre setores modernos do empresariado e classes médias, os quais, no exercício do poder, estimularam o processo de privatização crescente da economia. Letra C, o fortalecimento do poder político ou poder executivo, baseado na grande unidade da produção pública e privada, visando aí no crescimento do produto interno bruto nacional. Na letra D, a predominância das Forças Armadas como grupo de dirigentes que implementa aí uma política de liberação e estatização da economia. E letra E, hegemonia dos partidos políticos, representantes dos interesses agroexportadores de indústria, que promove aí um projeto de desenvolvimento eminentemente nacionalista. Então, vamos lá os comentários. Vamos comentar, né? Olha, o núcleo do poder era o poder militar, né? O que fazia era uma disputa pelo poder entre uma linha mais dura e outra que ameaçava no seio das Forças Armadas. Então, predominando uma ou outra conforme o período, estão, portanto, erradas a alternativa A. Por quê? Porque a alternativa A diz que a tecnoburocracia exercia o poder e a letra B, o poder exercido pelo empresariado moderno aliado à classe média. Então, a letra A e a B estão incorretas. A alternativa D afirma corretamente que as Forças Armadas eram grupos dirigentes, mas peça ao dizer que ela implantou uma política deliberada e estatizada da economia, que não se pode afirmar categoricamente. Então, os militares não tinham como objetivo estatizar a economia e acabaram aí fornecendo o setor político para alcançar o crescimento econômico acelerado. A letra E está completamente equivocada. Por quê? Porque os partidos eles foram esvaziando de qualquer poder importante. As decisões fundamentais eram tomadas pelo Exército e não o poder legislativo servia para ratificar as decisões e dar uma aparência de normalidade democrática, né? Que na verdade não existia. Então restou a alternativa que C, que corretamente aponta o fortalecimento do poder executivo, que mobilizou os setores políticos e privados para altas taxas de crescimento. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra C. Eu especifiquei porque cada alternativa, quem marcou de uma forma que achou que algum ponto, mas eu coloquei aqui os pontos que não tinha coerência, tá certo? Na segunda questão, explique por que o ano de 1968, no contexto da história político-social brasileiro, é considerado um momento de exacerbação da ditadura militar, iniciada aí com o golpe de 64, levando em conta a ação da sociedade civil, bem como a do Estado. Então, olha, o que faz esse regime está ligado tanto à reação da sociedade civil, quais são essas reações? Manifestações de protesto, greves, discursos oposicionistas na Câmara, eleições de candidatos ligados ao regime anterior, organização de uma frente ampla para se opor à continuidade do regime militar e fazer também retomar aí o poder aos civis. Com uma luta interna entre militares de linha dura e moderados, em 1968, os da linha dura eles acabaram predominando, né? Pois a relação da sociedade civil parecia dar razão a eles, iniciando-se aí um período de cassação de mandatos e de repressão sistemática aos opositores políticos. O uso, né, da tortura tornou-se uma norma
nos vários órgãos de repressão, montados em todo o país. Essa organização de movimentos de guerrilheiros, né, urbanos e rurais para combater a ditadura, cada vez mais ela foi acirrada. Mas a repressão, ela endureceu aí o regime, né? Então, essa aí foi a explicação, levar em conta como foi que se deu esse golpe e a implantação da ditadura. Na terceira questão, que é uma questão da Unicamp de São Paulo, os artistas que participaram do tropicalismo, eles queriam entender o país em que viviam e comunicar-se com o povo. Mas de um modo diferente daqueles propostos pelo CPC, que era o Centro Popular de Cultura, ou da UNE, que era a União Nacional de Estudantes, no início dos anos 60, vocês vão explicar o que foi o tropicalismo. Então, foi uma proposta de renovação de produção cultural brasileira que procurava inspirar nas áreas brasileiras, nas raízes, né, brasileiras, mas não fechava as influências da música pop internacional. Os tropicalistas, eles estavam à procura de novas formas de expressões para se comunicar com o povo. E era uma proposta aí de renovação estética. Já a letra B, quais os argumentos utilizados pela UNE para afirmar que os tropicalistas eram alienados? Então, a proposta dos tropicalistas não se harmonizava aí com o projeto do CPC. Por quê? Porque eles queriam uma arte conscientizadora. Não só conscientizadora, mas engajada e engajada politicamente. Já a arte ajudaria a conscientizar a política revolucionária dessas massas. Esse seria a única forma consequente de se fazer uma arte. Desse ponto de vista, o projeto estético dos tropicalistas só poderiam ser vistos como uma arte alienada. Por quê? Porque se tratava-se de uma oposição entre um projeto político ideológico e outro estético ideológico. Então, a correção da atividade da página 33 foi concluída. Então, na próxima videoaula, a gente vai dar início a esse novo período. Eu vou fazer um apanhado do que foi os governos na ditadura militar e a gente vai observar outros tipos de governo que foi chamado de redemocratização, ou seja, uma nova república. Isso datado de 1985, né? Que inicia com a presidência de José Sarney. Tá certo? Então, eu espero que vocês estejam respondendo às atividades e assistindo às videoaulas, viu? Então, até a próxima